Estivemos no interior da Paraíba, mais precisamente na cidade de Itaperuá, para conversar com o professor Ivandro Salles, e ele nos apresentou questões relacionadas à educação como uma das saídas para o Brasil. Este é um quadro da Raiz, movimento cidadanista, que se chama O Parlamento da Raiz. Vamos ouvir então o professor Ivandro Salles. Agora estamos no Cariri paraibano, precisamente no município de Itaperuá. E estamos aqui no sítio com Ivandro Salles, professor aposentado da Universidade Federal da Paraíba, de Pernambuco. E queremos que ele fale se numa hipotética situação onde ele fosse um deputado federal, qual proposta prioritária ou quais propostas prioritárias ele apresentaria no Parlamento brasileiro. Tá. Acho bom dia, né? A todas e a todos. Quando o Elton me fez esse convite, eu hesitei muito, pensei, meu Deus, o que é que eu vou falar nesses tempos, né? Aí eu fiquei pensando, diante dessa enorme complexidade do mundo atual, das mudanças, da quebra dos paradigmas, que tudo que é sólido se dissolve no ar, né? Como dizia Marx, né? E também diante dessa grande apatia, aparente apatia política, né? Porque eu acho que não tem apatia, a gente não acertou ainda no que interessa, no que mobiliza, no que toca as pessoas. Diga, eu vou aceitar, porque aí a gente começa uma conversa, quem sabe se a gente não vai um dia acertar no que interessa, reanimar e acabar essa aparente apatia política, né? Então, eu vou dizer um pouco o que é que eu lamento muito atualmente, né? Tem, assim, o que eu estou chamando de imbecilização da cultura, né? Às vezes eu digo de brincadeira, a grande estratégia do abestalhamento geral que existe no país. Eu acho que tem um senso comum muito superficial, né? As pessoas alimentam muita esperança em coisas, muita tábua de salvação, né? Assim, se apela para curas, para falsas promessas de salvação, falsas promessas de enriquecimento nas igrejas, nas coisas, e as grandes incoerências de pessoas que são até instruídas e tudo, e chega a votar em alguém que não tem currículo de nada que se aproveite, que preste. Então, que deseja o bem, professores que desejam o bem, mas porque que votam no mal. Essas grandes incoerências, né? Então, a partir disso, eu digo, é bom, o que eu lamento muito, o que é que eu gostaria que acontecesse, né? Então, eu vou começar a dizer quais são os meus sonhos atuais, né? É de ajudar a construir pessoas mais profundas, mais serenas, para viver bem e para morrer bem. Eu queria conviver com pessoas menos superficiais, menos levadas por essas promessas de salvação, de curas, Então, o meu grande projeto mesmo que eu queria era de educação popular. Educação popular no sentido de, primeiro até dizer o que é educação, né? Que tudo na vida é educação, né? As pessoas são geradas biologicamente e são geradas culturalmente. Culturalmente é isso, o que foi aprendendo na vida, o grande processo educativo da vida, o que é que as pessoas vão aprendendo, né? Então, eu queria que um processo instaurar, organizar um processo educativo de educação popular,
A educação popular, assim, não é uma coisa junto ao povo, é a criação de uma cultura profunda, é a criação de um ambiente, de um ambiente mais profundo, né? Assim, a educação é a apuração do sentir, do pensar, do querer, do agir, né? Apuração ou imbecilização, né? E eu gostaria muito de ver pessoas com um sentir, um pensar, um agir coerente, mais próximo um do outro e mais profundo, porque é muito comum ver essas incoerências no mundo atual de pessoas que sentem de um modo, pensam de outro, atuam de outro modo, né? E aí eu gostaria muito de uma contribuição para criar essa cultura, esse modo de sentir, pensar, querer e agir mais próximo do outro e mais profundo, né? Isso, para mim, a grande questão da educação popular é isso, a criação de uma cultura, a criação de um ambiente educador. Quando falo em ambiente educador, eu me lembro muito do ucraniano, um pedagogo ucraniano do fim da Primeira Guerra Mundial, chamado Makarenko, né? A grande proposta dele, trabalhando com os órfãos da Primeira Guerra Mundial, soltos lá, vivendo do banditismo, do roubo, do assassinato, e ele se propõe a criar uma cultura socialista, junto com os órfãos da Primeira Guerra Mundial. E a grande questão dele era criar um ambiente educador, criar uma cultura, como eu falava mesmo, os ambientes. E nessa parte eu fico muito inspirado nos clássicos, né? Marx, por exemplo, ele insistia em dizer a ignorância não leva a nada, tem que aprofundar, tem que ser profundo, tem que não fazer concessões à ignorância. Ele era muito radical nisso, né? Um outro que, para mim, é o grande exemplo disso é o italiano Antonio Gramsci, né, que morreu, passou 10 anos preso, né, que ele viveu o fascismo na Itália, viveu o stalinismo na Rússia, e a grande proposta dele era de qual é o caminho aqui da revolução, da mudança de ambiente, da criação de uma cultura no mundo atual. Ele, habituado a duas ditaduras, né, a ditadura stalinista e a ditadura italiana, ele dedicou a vida quase toda a pensar quais seriam os caminhos da luta nesse mundo atual. E aí ele dava uma importância fundamental. Antes da prisão, ele criou círculos de cultura que era para apurar a capacitação, a formação política dos trabalhadores. Ele criou um jornal, a Nova Ordem, que também era um jornal para a educação da sociedade, a educação dos trabalhadores. Ele fazia cartas muito bonitas para o que ele passou o tempo, 10 anos na prisão, saiu só para morrer, né? E da prisão ele escrevia cartas sobre a educação dos filhos, que ele nem conhecia. Um dos filhos dele nasceu, ele estava na prisão, ele nem chegou a conhecer. Mas a grande preocupação dele com o filho e com os sobrinhos era a educação para ser mais profundo, para ser mais coerente. É impressionante essa preocupação dele, né? Então eram os clubes de cultura, o jornal e as cartas. São exemplares nessa questão. Então, o que ele queria muito, e que eu acho que essa proposta de educação popular, é de construir um querer coletivo profundo diante desse mundo ilusório, das fake news, das mentiras, as pessoas serem mais profundas, que eu vejo tanta ilusão, as pessoas se apegando a ilusões, ilusões que eu sinto agora vários padres fazendo. Eu vejo o pessoal das igrejas evangélicas vendendo ilusões, né, de saúde, de salvação, de muita coisa, né? Então, na produção desse querer coletivo,
eu teria umas questões que eu gostaria de aprofundar, né? Uma das primeiras é isso. Qual é a importância econômica, política e cultural dos trabalhadores em contraposição aos empresários? Que importância econômica tem os trabalhadores como os responsáveis pela produção de bens e serviços? Qual é a contribuição dos meus desejos, né? Que questões eu gostaria de aprofundar e de até me integrar no aprofundamento delas. Descobrir ou resgatar a importância econômica, política e cultural dos empresários, fundamentalmente dos trabalhadores, né? Os trabalhadores como sendo os principais produtores de bens, criadores de bens e serviços, a importância econômica deles, a importância política como a maioria da sociedade e também a importância cultural, quais são os valores da produção dos valores, né? Gostaria também de ajudar a aprofundar quais são as forças, de que força dispõem os trabalhadores, de que força dispõem os empresários capitalistas, né, do país e do mundo, né? Essas forças é contada assim, que organizações têm, que meios de comunicação têm, que assessores têm. Comparar a competência dos assessores dos capitalistas e a competência dos assessores do povo, do pessoal que faz apoio assim, financeiro e sobretudo assessoria técnica, apoio técnico, e queria comparar um pouco ao grau de profundidade e de competência, né? Acho muito importante saber que sociedade a gente quer construir, porque eu tenho uma convicção que dentro do capitalismo não tem salvação, né? Ele que reduz pessoas e tudo à mercadoria, o capitalismo que tem como grande objetivo o lucro, que tem como grande estratégia a exploração. O lucro significa exploração, significa trabalho não pago. Então eu acho que dentro da estrutura capitalista não existe realização de direitos. Então que sociedade eu quero construir dentro dessa e a partir dessa? Como tornar a sociedade, que ela é social na sua construção, ser social no usufruto, no saber, no poder. Se ela é toda social na construção, porque é que a retribuição, o aproveitamento é tão individual e tem tanta desigualdade, né? Então, construir uma sociedade, já que ela é cooperativa, ser menos desigual. A fundamentação dos direitos andaria por aí, né? Então, que sociedade construir? E dentro disso, eu me inspiro muito em Gramsci, nesse autor italiano, quais são as formas de lutas adequadas para o tempo atual? Por exemplo, dá para encarar com a força que nós temos, dá para encarar de frente o capital financeiro internacional, com todas as suas armas, com todas as suas instituições, com todos os seus assessores, com toda a sua potência econômica, dá para encarar de frente? Aí o Gramsci diz, não, já não é mais a época da guerra de movimento, de tomada de poder pelas armas, de assumir, como ele chamava, o Palácio de Inverno na Rússia. Ele advoga que a gente só dá para encarar de outro modo, que ele chama guerra de posições, ocupando espaços, fazendo avançar fronteiras e sobretudo, para ele, criando uma hegemonia. A hegemonia é o quê? É uma convicção, é um aprofundamento das coisas antes da tomada do poder. Ele diz que pode ter exercício do poder, pode ter dominação sem hegemonia, e isso é superficial, é pouco fraco. Aí você pode... Só vale o exercício do poder, a tomada do poder, se tiver uma convicção, se tiver uma cultura que ele chama a hegemonia, uma direção, que ele chama de direção intelectual e moral, né? Então, essa luta, essa guerra de posições, essa ocupação de espaços, o alargamento das fronteiras, e
o grande caminho é a produção da hegemonia, a produção de uma convicção, a criação de uma cultura mais profunda, que esteja convencido da necessidade da mudança, de para onde ir, que armas utilizar. Isso para ele é essencial, né? Gostaria muito também de aprofundar sobre a democracia representativa atual. Quais são as virtudes dela, quais são os limites? Que já no fim da vida, Marx dava muita importância a dizer que já não era mais assim a tomada do poder, era tornar essa democracia representativa mais democrática, mais representativa, era de avançar os limites dentro dela, tanto que ele, no final, ele dava muita importância em alguns países à via parlamentar como o espaço, o caminho, a estratégia das mudanças. E não era assim, a criação de novos céus e novas terras era essa democratizada por a democracia parlamentar mais democrática, mais participativa, né? Então, para mim é urgente a gente aprofundar e resgatar qual é a força das organizações da sociedade civil. Porque na teoria desse autor de quem eu gosto muito, a gente vive agora a teoria de um Estado ampliado. Existe assim, o governo, na sociedade que não tinha as organizações da sociedade civil, no período que não tinha, todo o poder era exercido pelo governo, então toda a função estatal era exercida pelo governo, que não é mais a situação atual. As organizações da sociedade civil fazem também a gestão da sociedade, então as organizações da sociedade civil são Estado, têm uma função estatal. Como aprofundar essa função estatal, sabe? Que é a função de gerir a sociedade da sociedade civil, como reforçar essa ideia e essa responsabilidade da sociedade civil de entregar cada hora menos os seus destinos salvadores da pátria ao governo e, pelo contrário, fazer do governo funcionários nossos. Enquanto assim que os empresários mandam no governo, o governo manda em nós, é da gente imitar os empresários, mandar do governo. E eles são nossos, o governo é nosso funcionário, então o nosso governo tem que ser feito por nós, não entregar os destinos a ninguém. Em vez de ter governo, é importante ser governo, ser dono do próprio destino, né? Então minha grande proposta era isso, de como ser profundo, de como aprender na sociedade a ser homem, ser mulher, porque ser macho, ser fêmea, ser negro, ser branco, isso é biológico. Agora, ser homem, ser mulher, ser negro, é cultural, é aprendido. Então, eu gostaria que a gente aprofundasse o que é ser homem, ser mulher, ser preto, ser branco, ser católico, ser evangélico, ser do interior, ser sertanejo, ser cidadão e se preparar para viver bem e para morrer bem, né? Em vez desse, estou agora já um pouco delirando, né? Desse medo terrível da morte, que é uma coisa essencial, né? É coisa necessária, inevitável, né? De como se preparar para viver bem a morte. Não criar tanta ilusão, nem criar tanto medo. O respeito que tem que ter, né? Porque o medo é um sentimento humano como qualquer outro, mas não ter o medo neurótico, o medo do que não é temível, medo do que não é para ter medo, né? Então, eu achava muito bom ajudar as pessoas a ser serenas e viver essas dimensões todas, viver como trabalhador, qual é a dignidade de ser trabalhador, qual é a dignidade de ser índio, de ser negro, de ser a religião que tenha, né? E viver a fé com mais profundidade, com menos ilusões, com menos loucuras, né? Então minha proposta muito era essa, de criar um grupo, uma instância, uma organização,
de educação popular ou de formação, para criar esse ambiente educador, para criar essa cultura mais profunda, tanto junto às organizações da sociedade civil, como junto às organizações governamentais, que tem muitas pessoas que não estão fazendo bem porque não sabem. A gente está muito perdido no mundo atual, né? Agora, nessa proposta, eu cuidaria muito da metodologia, né? Quer dizer, eu fugiria da metodologia de empanzinar, empapuçar com objetivos, com palavras de ódio, com verdade. Eu partiria para uma educação que apurar o que está nas pessoas, o que está em crise, dar toques para as pessoas se organizarem internamente para a luta, para a diminuição do sofrimento. Então não ter imposição de valores, de objetivos, de princípios, de palavras de ordem, de certeza, mas de aproveitar o que está nas pessoas para ela ir se apurando, se aprofundando, criando essa serenidade para viver, né? Como é que eu digo? É o que traz as pessoas da sua vida, de todas as suas circunstâncias, né? Para mim, a educação é isso. Não é formar pessoas, é apurar pessoas, é ajudar elas a serem mais profundas. E nisso, eu acho que se a gente acertar nisso, se acabaria o que a gente está chamando de apatia, né? Quando eu falei lá atrás do Gramsci, eu me lembro também que isso pode pegar. Uma época que eu trabalhei no Projeto Nordeste, a gente tinha um trabalho na cidade de Pernambuco e da Paraíba, e a primeira ideia foi essa, de chegar lá e perguntar, tem projeto? Eu falei, não tem projeto, aqui vai ser só conversa. E conversa leva para alguma coisa? Eu falei, vamos esperar para ver se leva a alguma coisa. Mas projeto, eu não gosto de projeto, até porque eu me lembrava de um agricultor lá, aqui do interior da Paraíba, lá em Santana dos Garrotes, que dizia, era uma comunidade muito forte na época da seca, falou, esses projetos, a gente só aceita projetos se eles vierem para reforçar as decisões da gente, se eles vierem depois das decisões. E a gente não aceita projeto aqui para correr atrás das miragens dos dinheiros do governo. E era tão interessante que a Secretaria de Planejamento, a Sudene, oferecia projeto lá e eles não aceitavam. Não, a gente só aceita se a gente discutir primeiro isso. E aí lá foi em Bezerra, o pessoal da Sudene falou, já que vocês não estão levando o projeto, a gente não vai mais financiar. Eu falei, vamos avaliar essa história, né? Que as pessoas diziam também só ia se tem projeto. Aí eu fui com o grupo da Sudene, vamos avaliar, vamos a partir de Bezerra. Na reunião eu disse, olha, esse projeto que começou há mais ou menos um ano, estão dizendo que vai se acabar porque a gente ainda não elaborou projetos. O que é que vocês acham? E, além do mais, a gente pagava umas diárias a alguns, a 15, 20, nesse dia tinha uns 60. Ele perguntou, escuta, vocês estão pagando quantas diárias hoje? Eu falei, 15, né? Ele falou, e aqui quantos tem? 60, então não é por conta da diária que a gente vem. E o outro pediu a palavra e falou, eu queria dizer uma coisa. Esse trabalho daqui que a gente está vindo, com dinheiro, sem dinheiro, se tiver aqui, a gente faz se não tivesse local, a gente faz debaixo de uma árvore. Essa é a faculdade que eu não tive na vida. Eu fui habituado a ouvir pessoas que vinham ensinar sem saber e prometer sem garantia. E continuou vindo. A Sudene deixou de pagar, eles vieram falar comigo, disseram, se você quiser, a gente paga para você continuar esses debates com a gente. Falei, não, eu vou continuar de graça depois, por essas coisas da vida mesmo. Isso acabou, mas eles iriam continuar vindo sem diária. E bom que nos primeiros dias, como eles tinham desconfiança mesmo dos órgãos do governo, eles criavam uma história dizendo, a gente tem que terminar 10 horas porque a gente vai para o sítio, os transportes estão indo embora. E quando continuava, com a continuidade, todo mês a gente ia falar, e aí os transportes
Não, o transporte espera, pode, mais tarde vamos continuar a debater, essa conversa dá em coisa boa. Eu falei, pois é só conversa, é uma preparação para formar bons lutadores. Projeto, eu não gosto de projeto. Eu queria política, esse projeto, esse negócio que aparece, desaparece, e é um campo de chantagem e das pessoas correrem atrás. Aí conversando lá em Campina do Barreto, em Recife, era um projeto sobre estratégia de sobrevivência. Uma mãe de santo falou para mim, ô Ivandro, a gente não é pobre não, empobrecer a nossa alma. Nós somos agora um povo de alma pobre. E essas coisas me tocaram muito, de como enriquecer a alma. E para mim, se a gente fizesse um trabalho assim, de educação, não sei qual é o nome, educação política, educação popular, educação cidadã, mas um projeto de educação popular, eu tenho a impressão que a apatia significa não acertou ainda no que interessa. A gente está falando de coisas, de dimensões, ou levando dimensões que não tocam profundamente no coração e na alma das pessoas. Como o mundo mudou, como muitos dos projetos tocam nas pessoas enquanto mercadoria, enquanto mão de obra, E por isso que eu acho que as dimensões feministas do mundo, a dimensão mística, religiosa, estão afetando. Estão afetando. Eu queria muito acertar mais profundamente no que interessa, mas acertar no que interessa para aprofundar o que interessa, porque eu acho que a Globo acerta sempre no que interessa. Agora, não tem o interesse de aprofundar, porque a nossa, como educador, é isso o Gramsci diz também, tudo na sociedade é educativo. Agora, tem pessoas e instituições que são educadoras, que se propõem a ser educadoras, se dedicam ou são financiadas ou por dedicação ou voluntária, mas essas têm a função de conhecer melhor as teorias e as metodologias de educação para produzir pessoas profundas e interessantes e serenas, preparadas para o bem viver e o bem morrer. Eu estou muito preocupado agora, não sei se a minha idade com o bem morrer, né? Como viver bem o sofrimento da perda, né? Eu com o meu grupo de estudo, uma época eu insisti, vamos discutir todo mês sobre a morte, sobre a morte não. Eu disse sobre o viver e o morrer para a gente diminuir ou integrar melhor esse sofrimento da perda ou do desconhecido, da história. Acho que é por aí, o Elton, que eu tinha pensado, alguma coisa eu esqueci. Oi, Ivandro, se você lembrar, essas experiências que você citou aí, elas já existem. Existem pontualmente em localidades diferentes. Como seria para tornar essa experiência mais abrangente, assim, pretendida e desejada e discutida por toda a sociedade? Que instrumentos era preciso se envolver aí para que isso se tornasse uma coisa ampla para todos? Não, eu fico pensando que a militância é uma coisa essencial, né? De organizar um grupo que fique com essa responsabilidade, pensando nas estratégias e nas táticas. Eu acho que eu dou uma importância muito grande à militância, quem se dedica a querer criar essa estratégia de como atuar dentro das organizações governamentais e ajudar muito a aprofundar essas organizações da sociedade civil. Eu sei que não pega a sociedade como um todo, mas é capaz de ter um poder de irradiação grande. Dessa minha experiência lá na época do Projeto Nordeste, essa experiência que eu tive em Pereira, na Paraíba, eu acho que as pessoas se empolgam muito quando estiver discutindo coisas importantes para a vida delas e que não tenha a ilusão, a miragem dos projetos ou das salvações, é mesmo focado em produzir pessoas interessantes, profundas. Eu acho que é uma estratégia mais
mesmo organizada e de militantes que têm essa postura e essa vontade. Eu penso por aí. É isso que, se eu tivesse condições, se eu tivesse que votar uma emenda parlamentar, eu tentaria conseguir recursos para isso e escolher pessoas que acreditem seriamente nesse poder da formação política, da produção de cidadãos muito profundos. Eu penso por aí. Obrigado, Evandro. Uma grande contribuição você nos deu para esse Parlamento da Raiz. Sigamos em frente. Tchau.